A TV Engá tem o programa que é a voz do povo. Edilson Corrêa em comunidade. Informação, cultura e histórias que faz a diferença. TV Engá, a TV do futuro chegou. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está começando o seu programa semanal de entrevista. Edilson Corrêa com você, por você e para você. Mas vamos começar assim, hein? Caso você queira saber das melhores matérias da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, está lá no site edilsoncorrêa.com.br. Essa entrevista e todas as outras entrevistas que eu já fiz, você encontra no YouTube, Edilson Corrêa em Comunidade. Vai lá, dá uma olhadinha, curta, você vai gostar. O 15 de outubro, Dia do Professor. Nada melhor do que chamar pessoas que fazem parte ou fizeram parte da nossa educação, mantendo aí uma característica importante em toda a comunidade. E o programa Edilson Corrêa em Comunidade convida esse trio maravilhoso que eu vou apresentar, eles vão ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre eles. Aqui, Barbieri. Barbieri, olá, como vai? Oi, Edilson. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Prazer estar aqui. José Carlos Barbieri. Se apresente, meu amigo. Sou José Carlos Barbieri, fui professor durante 28 anos em sala de aula, mas daí fui empreender, fui inicialmente dono de escola, depois fui também convidado para estar numa instituição de ensino superior e hoje, né, estou na função de reitor desse Centro Superior de Maringá, UniCV, e também entrei no associativismo por meio, inicialmente, do Sinep, Sindicato das Escolas Particulares do Noroeste do Estado do Paraná. Daí entrei no Copegem, do Copegem fui para o CODEM, do CODEM assim, e hoje estou como presidente da assim. Bacana, hein? Vocês conheceram um pouquinho sobre o professor agora, professor Barbieri. E aqui do meu lado, aqui à minha frente, nós temos o professor Pacífico. Olá, como vai? Olá, pessoal, tudo bem? Barbieri, amigos, professor Tadeu, Edilson. É uma honra fazer parte de uma mesa com duas grandes figuras como vocês. Me sinto sensibilizado de ter sido convidado, mas estou muito feliz de estar aqui, espero poder colaborar. Se apresente, meu amigo. Bem, eu sou o professor Pacífico, eu estive em sala de aula durante 35 anos, dei aula para o ensino médio e para algumas universidades, e também fui coordenador de matemática da pré-escola até o terceiro ano do ensino médio. Então, isso me fez entender um pouco do que é educação. E eu sempre fui um apaixonado. A educação, para mim, faz parte do meu sangue, a minha rotina. Depois que me aposentei, eu me envolvi com a política. E aí eu pude fazer acontecer tudo aquilo que eu relatava em sala de aula, que eu cobrava dos meus alunos. Ética, honestidade, firmeza, certeza, vigor. Então eu estou vivendo isso hoje como vereador. Estou gostando muito. E aqui do meu lado, Tadeu Bento França. Vereador, deputado constituinte e professor por mais de 30 anos. É com você, Tadeu. É um prazer estar aqui. Por coincidência, como ele mesmo lembrava, nós três somos três Josés. José Carlos Barbieri, José Carlos Pacífico e eu. Muita gente não sabe, mas sou um José também, José Tadeu. Antigamente era muito comum alguém ao terminar o segundo grau começar a lecionar. Porque quase não havia professores licenciados por faculdade de filosofia. Foi assim que eu comecei a lecionar aos 19 anos de idade no colégio Cristo Rei de Jacarezinho. Posteriormente, como a minha família, como a sua família também, é da nossa próxima cidade de Bom Sucesso, lá em 46 o meu avô chegava, eu dei sequência como professor em Bom Sucesso, em Campeira, foram todos os lugares por onde eu fui passando, mais tarde em Jandaia do Sul. Ao terminar a licenciatura na UEL, em seguida
eu fui trabalhar em Umuarama. A minha saudosa esposa, Clarice Bedin França, nós éramos colegas de faculdade e lá fomos trabalhar. Umuarama a gente se sentia feliz lá. Os professores todos jovens. No ano seguinte é que se iniciou a Faculdade de Ciências e Letras de Umuarama. Eu tinha 25 anos somente. Mas o pessoal lá era nessa faixa de idade. Fui convidado para lecionar na Faculdade de Ciências e Letras de Umuarama, atual Unipar. E a sequência foi ocorrendo. Pretendia passar a vida em Umuarama. Surge um processo seletivo aqui na UEM. Um amigo disse: Tadeu, vá participar do processo. Não, eu estou contente aqui, não quero sair daqui, mas vá, pelo menos para você ter o título de aprovação em concurso público. Era 1974. Eu compareci com esse objetivo. Daqui a pouco chega uma carta lá me convocando para assumir as aulas na Universidade Estadual de Maringá. Foi assim que eu cheguei aqui nesta querida cidade. Não passei praticamente 30 anos, à exceção daqueles estágios em que eu estive com mandato suspenso para cumprir mandatos, como foi aqui bem lembrado, como deputado estadual, como deputado federal, constituinte, como secretário de Estado. Não havia a Secretaria do Meio Ambiente, fui convocado para fundar a Secretaria do Meio Ambiente no Estado do Paraná. Na época, o governador era Roberto Requião, primeiro mandato dele. Ao retornar a Maringá, chegou a época de se aposentar. Com 55 anos, o que eu vou fazer aposentado? Surgiu a proposta de trabalhar em Florianópolis, na Estácio de Sá, que estava abrindo um campus lá em Florianópolis. Eu fui para Florianópolis. Lá trabalhei até os 65 anos de idade. Quando finalmente eu me aposentei. Foram 45 anos de magistério. Lembro, à exceção daqueles períodos em que estive ausente em função da vida pública. Pessoal, falando de José, e agora José Barbieri? Como ele pode trabalhar os desafios aí para preparar os jovens aí para o mercado do trabalho futuro? Fale para nós. Ó, comecei a dar aula um pouquinho mais cedo que o Tadeu França. Comecei a dar aula com 17 anos. E desde que você começa a dar aula, tá na sala de aula, você tem que continuar estudando. Então eu fiz 2 graduações, fiz especializações, fiz mestrado, não fiz doutorado. Mas para a gente estar hoje acompanhando essa moçada, esses jovens, você tem que continuar estudando e estando muito próximo do que vem a ser uma tecnologia, como aplicar essa tecnologia em sala de aula, trabalhar com metodologias ativas, onde o aluno ele é o centro da aprendizagem, e daí ele vai ajudando a se formar. Então, é estar constantemente estudando, participando de congressos, participando de eventos, para você saber das novidades, quais são hoje as técnicas, as metodologias que acabam sendo utilizadas em sala de aula e que tenha sucesso com esses jovens que são os jovens que já nasceram conectados, né? Então, são os jovens da geração milênio aí. Então, é continuar estudando sempre. Estudar sempre. Sempre, professor. Se você escolher ser professor, é estudar sempre. E agora, José Pacífico? A ética e o diálogo foram destaques em seu discurso de posse. Como você pretende aplicar no dia a dia na política municipal? Fala para nós. Então, para quem é independente, como eu sou, eu não me alio nem muito à direita, nem muito à esquerda, eu sigo os caminhos daquilo que eu acho correto, não é difícil. Eu me sinto muito bem em votar, em participar de alguma situação onde a coisa está errada e denunciar. E aquilo que for correto, eu pretendo divulgar. Então, eu não tenho o rabo preso com ninguém e com nada. Eu quero fazer com que a minha esposa, a Maria Regina, as minhas filhas, elas tenham orgulho de ter alguém na política. E também os que votaram em mim. Então, eu pretendo seguir esse caminho. Não vou fugir dele, porque isso faz muito bem para o meu coração. E meu coração manda em mim. Legal. E agora, José,
Tadeu Bento França. Como escritor e educador, como o senhor vê o papel da literatura na formação crítica e humana do estudante? Sim, de um modo excelente. Só que esse dia dedicado ao professor é dia de nós fazermos também um exame de consciência. Eu até coloquei alguns dados aqui. Existe um piso nacional. Nenhum professor do país deveria receber um valor inferior a R$ 4.951,72. Quando nós vemos na prática, é de entristecer. Eu viajo às vezes para o Centro-Oeste, todos nós conhecemos outras regiões. Eu comecei a me deparar em regiões do Nordeste, em regiões do Centro-Oeste ou do Norte, com situações em que o professor teve o privilégio, vejam bem o privilégio, de ser integrado como microempreendedor individual sem vínculo empregatício. Na Constituição da República está a exigência de concurso público para o ingresso ao magistério, à educação. Então, o que está acontecendo? Eu notei em vários lugares. O professor, em várias localidades, ele não está recebendo nem sequer o salário mínimo, que está em R$ 1.518. Por quê? Porque ele não está sendo contratado como professor. Ele está tendo, para ser contratado, ele passa a ser, então, um empreendedor. Sem direito à legislação trabalhista, ele é um autônomo, afinal de contas. Então, quando o poder público precisa de professores, torna-se muito mais cômodo financeiramente pagar o salário mínimo para pessoas que às vezes concluíram o magistério antigo e, por falta de opção, ele se sujeita a trabalhar por aquela estrutura tão precária. O salário mínimo para o professor é uma afronta. Mesmo esses 4.951, é só perguntar, meu caro ouvinte. Pergunte para o seu filho, para a sua filha, se eles querem ser professores. A mesma pergunta eu fiz para os meus filhos. Se me perguntarem se eu tenho algum filho professor ou professora, não. Não, pai. Professor, olha o que um professor ganha. Então nós precisamos, assim, primeiro, fazer com que as verbas da educação sejam de fato voltadas para a educação. Nós colocamos na Constituição 18% do orçamento da União para a educação, 25% para os estados e municípios. A valorização do professor e da educação tem que ser realidade. Olha, no Japão, todos nós sabemos, o professor é cumprimentado com uma inclinação de cabeça até pelo imperador. Qual a visão dele? Sem o professor não teria existido o imperador. As pessoas que nos estão ouvindo, todos os profissionais, passam pela formação que lhe é ministrada pelo professor. E nós aqui vemos as nossas escolas em situação precária. Vamos agora pensar um pouquinho naquela prática dos parceiros da educação. Foi difícil para os professores conquistarem uma carreira tão modesta. Esse processo de inclusão da rede particular na rede pública, os diretores estavam sendo votados pela comunidade escolar. Agora eles passam a ser escolha. Simplesmente, ele passa a ser um gerente. Ao invés da educação, é a gestão de pessoal. Simplesmente. Então, houve o cancelamento direto de quê? Da carreira do professor, do concurso público, da gestão escolar eficaz. E todos os países desenvolvidos que nós temos, todos eles investiram na educação.
Nós poderíamos lembrar a China até o começo do nosso século. A educação era relegada para um plano totalmente secundário. Talvez as nossas pessoas atualmente nem saibam a figura da menina chinesa do começo do século anterior. O pai poderia aceitar ou não quando nascesse uma menina. Se ele não aceitasse, pendurava-se numa árvore. Ficava a critério de quem quisesse. Esse era o critério que havia na China. A China perdia diretamente, eram invasões pelo Japão, guerras, até que um dia surgiu aquela visão. Qual é o maior patrimônio que nós temos? É a nova geração, são as crianças. Vamos investir na educação, vamos investir na criança. E eles fizeram, é bom que nós saibamos aqui, com muita competência, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, selecionaram um quadro de adolescentes simplesmente fantástico, com a missão de ir para o Japão aprender a tecnologia japonesa. De lá, eles foram para os Estados Unidos para aprender a falar inglês, conhecer a tecnologia norte-americana. É por isso que se fala que o chinês passou a ser um exemplo de quem sabe copiar. No começo, a qualidade era precária, não era tão grande coisa. Mas hoje, a China está aí como uma das maiores potências, se já não for a maior. Porque ousou que apostar na educação. Nós estamos vendo agora a questão dessa polêmica aí. As nossas terras raras. Nossas terras raras. O que são as terras raras? Nós temos tecnologia adequada. Somos o segundo país do mundo que possui as pedras que compõem os minérios básicos desta, que o Trump chama de terras raras. Pedir permissão para o nobre amigo aqui, para que conclua, para que a gente possa aí otimizar nossa fala aqui. Vai lá, Tadeu. Então, se nós não temos assim pesquisadores à altura do desenvolvimento mundial dos países mais desenvolvidos, é porque nós não temos investimento na educação. As nossas universidades estão vendo o estágio em que ela se encontra. Então eu quero declarar aqui nesse dia, como professor que sou, o meu protesto em não se enxergar que ou nós priorizamos a educação, ou nós seremos continuamente esse país sempre a reboque dos outros, sujeito aos tarifaços do seu Trump e assim por diante. Barbieri, queria que você passasse uma mensagem ou falasse sobre o professor. Eles estão querendo te ouvir agora. Vai lá, Barbieri. Vamos lá. Eu acredito que todos nós nos tornamos professores porque a gente se espelhou em alguém. Então eu tive excelentes professores que marcaram a minha trajetória como aluno e eu me espelhei muito neles. E são professores que me ajudaram a entrar nessa profissão, que é mais que uma profissão, que é uma missão. E eu posso dizer assim, eu tenho lá o professor Zumas, que era da área de português, que me ensinou muito a importância da leitura, a importância de estar se atualizando, estar lendo para dar uma boa aula. E o professor Baroni, que hoje é médico lá em Ivaiporã, que era meu professor de biologia e me espelhei nele para dar aula de biologia posteriormente. E também o professor Pardal, que é um médico também em Londrina, que me ensinou a gostar também da química. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que realmente não é uma falácia, mas o professor, ele é o profissional que forma as demais profissões. Então, ele deve ser muito respeitado, não só financeiramente, mas respeitado como uma autoridade, como muito bem disse o Tadeu França, pegando como exemplo o país, né, o país Japão, que realmente o imperador se reverencia para o professor. Então, que nesse dia, que é o dia do professor, que a gente possa ter, né, a profissão mais valorizada, a profissão tido como referência e que a gente possa
estar, não só hoje, mas em outros dias também, sendo reverenciados, valorizados, para que a gente possa ter mais pessoas, porque hoje eu estava assistindo uma matéria e para 2030, 2040 vão faltar 200 mil professores. Então nós temos que valorizar essa profissão, que os melhores alunos venham a ser professores e que eles possam nos ajudar a ter um país não em desenvolvimento, mas um país desenvolvido que tenha tecnologia, que tenha inovação, né, como sendo a bandeira do país para a gente poder crescer e fazer diferença nesses mais de 180, 200 países que temos aí no mundo. Você nasceu em que cidade, Barbieri? Eu nasci no Vale do Ivaí, eu nasci em Borrasópolis. E desde cedo a gente tem acompanhado aquela questão, o professor fala, não é valorizado. Há décadas que a gente ouve essa história. E agora a gente vê essa possibilidade de 2030 haver uma falta de professores. Você está no ramo, né, das universidades. Como que a gente pode estabelecer uma métrica para que isso se não melhore de imediato, mas haja uma positividade entre as pessoas que estão aí com desânimo de seguir a área de magistério? Primeiramente, eu acredito que para um profissional ser valorizado, ser respeitado, ele tem que se valorizar primeiro, né? Então, primeiro é exatamente ele estar à frente, se valorizar e falar da importância da profissão dele. E isto acontecendo, mais pessoas vão prestar atenção e vão também se espelhar, porque o professor é um espelho, vão se espelhar nesse profissional. É um profissional que é referência, profissional que forma outros profissionais, e a partir daí a gente começa a recuperar esse déficit que a gente tem de professores, né? Como o Tadeu França disse, eu também comecei a dar aula sem ter a minha licenciatura, fui ter a licenciatura posteriormente, né? Mas hoje não, hoje está fácil você ter uma licenciatura, está fácil até você se formar num bacharelado, mas voltar para os bancos escolares e fazer uma segunda graduação, e nessa segunda graduação fazer uma licenciatura para ter, né, o contato ali com as filosofias, né, com as chamadas matérias filosóficas, que faz com que você vá para a sala de aula e tenha uma didática que seja, né, ali seguida, respeitada pelos alunos que estão em sala. Então é nos valorizarmos para sermos valorizados. Legislativo e surgem as leis. Como que o legislativo pode contribuir para essa mudança, pelo menos na cidade de Maringá, no primeiro momento, do carisma e do respeito ao professor? Bem, eu tenho visitado alguns CMEIs aqui em Maringá. Eu quero visitar todos, mas é muito difícil, que eles são muitos. Eu já visitei em torno de 10, eu e minha equipe. E eu percebo, sabe, assim, nós temos nessas escolas CMEIs e escolas municipais uma estrutura física muito legal. Nós temos escolas que elas estão numa quadra, sabe? O espaço físico que eu percebo é um espaço físico muito bom. E eu, como eu gosto de pedagogia, eu bisbilhotei algumas pedagogias das escolas. E eu percebo alunos felizes. Eu percebo as escolas com alunos felizes. Então, o fato de eu ir na escola como vereador e ser bem recebido, e os alunos, a gente foi até outro dia, me emocionei, o aluno veio e me abraçou. A professora falou assim, essa é uma autoridade do município. Então, eu percebo assim, sabe, um amor muito grande. E o professor abraçando isso também. E aí eu descobri assim que o que nos falta é uma gestão administrativa que valorize o professor e coloque as pessoas certas nos lugares certos. O que eu encontrei de problema foi o seguinte, foi numa escola, eles tinham 8 pessoas que faziam a limpeza, hoje são em 3. Numa escola, eles tinham 12 psicólogos e precisa de mais de 20. Então, nós estamos falhando enquanto educadores, enquanto gestores municipais, estamos faltando com a gestão.
falta elemento humano que façam as escolas a darem mais certo. Porque eu percebo que elas estão indo bem. Eu gosto, eu vejo as diretoras, elas são envolvidas com professores. Tem uma professora, uma diretora, nós fomos lá no intervalo de uma escola, e ela estava servindo bolo para os professores e pedindo perdão se ela fez alguma coisa errada durante esse ano de gestão dela, dizendo assim, muito obrigado, porque vocês colaboraram com a felicidade dos meus alunos, dos meus queridos. E eu achei isso grandioso. Então, eu percebo que existe um amor muito grande de educadores para com os alunos. Mas eu não percebo esse mesmo amor da gestão com o todo. Sabe, me parece assim, jogo de interesse. Eu percebo jogos políticos para eleger diretores. Entende? Então, eu sinto essa falta, e por isso que eu estou feliz sendo vereador, porque eu quero chegar na Câmara e dizer, vi muita coisa legal, mas vi muita coisa errada. E ter a liberdade de dizer aquilo que está errado, e dizer, eu não sou de citar nomes, eu acho que de dizer nome de alguém que está fazendo uma coisa errada, depõe muito contra a pessoa. Eu prefiro citar o profissional, o secretário, o gestor, a equipe, nós vereadores. Eu gosto de citar equipes e não nomes, porque eu sinto que nós, enquanto equipe, enquanto vereadores, enquanto gestores, estamos falhando, porque estamos colocando, em muitas vezes, à frente os nossos interesses e não o interesse daquela pessoa que precisa ser cuidada. Nesse caso, os nossos alunos. Barbieri, o senhor também é presidente da Assim. Como o setor empresarial pode colaborar mais com a educação? Sei que já vem colaborando, mas como pode colaborar ainda mais? É muito comum, como eu estou na academia, estou no setor produtivo, é muito comum a academia dizer, olha, os alunos que chegam, a gente tem que buscar que eles venham com defasagem de conteúdos. E a gente tem que lapidar a pedra, transformando, né, no brilhante. E do outro lado, eu escuto dos empresários, olha, está faltando mão de obra. E a mão de obra que vem não é uma mão de obra qualificada. Então, o que a gente precisa dos empresários? E como eu estou na CIM, estou no UniCV, eu posso falar dessas coisas porque é o que eu vivo no meu dia a dia. O que nós precisamos que os empresários contratem mais cursos para os seus colaboradores, que invistam na formação, que invistam, né, ali em inovação, porque quando a gente fala de uma empresa de sucesso, ela tem, primeiro, as pessoas, ela tem os processos que funcionam para todos fazerem sempre do mesmo jeito, o resultado ser o mesmo, com eficiência, com eficácia, e ter tecnologia. A tecnologia, ela é meio, ela não é fim. Então, nós temos que investir na tecnologia, nós temos que investir nos processos, nós temos que investir nas pessoas. E quem poderá ajudar a tudo isso funcionar? Pessoas, processos e tecnologia. São os professores. Então, investir mais na formação dos colaboradores, porque essa mão de obra é uma mão de obra que precisa de ser lapidada, ser formada, e somos nós, professores, que vamos poder ajudar essas empresas e automaticamente ajudando as empresas crescem, se as empresas crescem, elas geram emprego, se elas geram emprego, geram renda, e a gente tem, então, prosperidade se instalando. Tadeu, França, gostaria que você fizesse uma pergunta para o Barbieri. Faça uma pergunta breve aí para que o Barbieri possa expor, com certeza vai ser uma pergunta que o pessoal vai gostar muito. Vai lá. Antes de mais nada, eu fico feliz de a sua atuação à frente da Associação Comercial Industrial de Maringá. Há alguns anos aqui na UEM, nós iniciamos uma parceria com a Associação Comercial Industrial de Maringá. Em que consistia? A universidade é gratuita, tese, claro. Mas em nossa região, a nossa clientela, muitos deles têm a maior dificuldade de se manterem aqui. Eles chegam 17 anos, 18 anos. Então, o reitor era o Décio Esperandil. O convênio era dessa forma.
A Associação Comercial e Industrial de Maringá, na época, nos passou até a listagem das empresas. E nós selecionamos principalmente aquelas com que a UEM já negociava e da maior facilidade. E nós passamos, demos o nome de Projeto C, Serviço de Estágio Remunerado, em que o empresário, nós explicávamos. Nós tínhamos casos de alunos aqui que chegavam aqui, o desespero por ficar. Eu me lembro de uma aluna trabalhando de frentista num posto e mesmo assim perdeu o emprego, o desespero que ela ficou por não ter realmente condição de permanecer aqui. Nós conseguimos 700 inscritos da UEM para esse projeto. Os empresários na época incentivaram bastante. Alguns acadêmicos nossos acabaram assumindo até posições de gerência, porque eles trabalhavam, havia uma negociação, 4 horas por dia. Eles trabalhavam para que não comprometesse, é claro, o curso que eles estavam realizando. 2 horas opcionais, principalmente para quem estudava mais à noite, que tivesse disponibilidade. Havia uma negociação. Então, na área da empresa, eles iam aprendendo a profissão. Eles viam o cotidiano, o dia a dia. E eu notei assim que nos últimos anos houve um decréscimo desse projeto. Era a contratação direta. Geralmente nós encaminhávamos 3 acadêmicos para o empresário poder fazer a avaliação. E foi um projeto assim de bastante sucesso. O que eu queria verificar, e agora resumindo a pergunta, os nossos alunos que saem do 2º grau, terminam o ensino médio, eles já são adolescentes, já pensam em trabalhar. Quando eles chegam numa empresa, geralmente eles são vistos assim, a primeira oportunidade, nunca trabalharam, mas ele tem um preparo mínimo para assumir as responsabilidades. Como é que ele chega lá nas empresas? Olha, o sucesso de qualquer profissional é quando você alia a teoria com a prática. Então a universidade tem a obrigação, dentro do tripé ensino, pesquisa e extensão, de dar esse conteúdo para o aluno. E nós que estamos também no setor produtivo, a gente tem que abrir espaço para que esse aluno venha e ele possa colocar em prática a teoria que ele está dando. Então, nós empresários temos que abrir os estágios, né? E entendi, no teu caso, além dos não remunerados, que são os estágios supervisionados, principalmente final de curso, os estágios também que sejam remunerados, para que as pessoas possam, que está estudando, se manter e continuar estudando. Então, para o empresariado, é importante que ele abra espaço na sua empresa para o jovem aprendiz, que é de 14 até 29 anos, que ele abre espaço também para os estagiários, que são estagiários aí remunerados, que ele precisa ter o primeiro emprego, ele precisa entrar no mundo do trabalho. Então, que o empresário tenha, no seu planejamento estratégico, né, ele tem ali um espaço para abrir para que esses universitários venham trabalhar. Porque muitas vezes esses estagiários se tornam colaboradores e desses colaboradores eles podem até se tornar sócios. A gente tem muitas histórias disso, né? Então que o empresariado abre a sua empresa para receber o estudante que precisa colocar a mão na massa, pegar a teoria que ele aprendeu e colocar em prática. O nosso vereador Pacífico está visitando instituições, escolas. Eu gostaria que tanto ele como você fizesse uma visita ao UEM para verificarem que, para que o nosso aluno saia com o mínimo de formação técnica, profissionalizante, além da formação clássica, ele precisaria ter condições. A nossa UEM está cotada ainda entre as melhores instituições do país. Sim. Mas vejam de perto as condições que nós temos lá. É mais ou menos como alguém dizia, como é feita a seleção, o pessoal já chega bem qualificado, com bastante inteligência superior. Mas nós temos que realmente priorizar
o aspecto educacional. Nós temos que dar condições e fortalecer o ensino técnico profissionalizante. Olha, hoje em dia conseguir um emprego está a situação mais difícil. Quem tem filhos adolescentes sabe como é difícil se conseguir um trabalho. Qualquer concurso público que se faça, são milhares e milhares de pessoas. Os trabalhadores do campo não existem mais. A mecanização, claro, é um processo irreversível, mas nós não temos mais trabalhadores do campo. A concentração fundiária do nosso país, nós temos lá doações que foram feitas, temos áreas que são maiores do que países da Europa. Na Alemanha, quando estive lá, notei uma pessoa que possui de 70 a 100 hectares, é um latifundiário, na Alemanha. Eu visitei uma pequena cidade, lá eles somaram, ao invés de plantar a uva e vender e sempre continuar pobre, não, fabricar o vinho da melhor qualidade. Mas ali, a aprendizagem do cooperativismo, pessoas que tinham 4 hectares, outros 6 hectares. Então, nós temos aqui um modelo fundiário que tem que se passar. Eu mesmo na Constituinte votei pelo direito de propriedade. Mas a propriedade ela tem uma incumbência, uma missão social. Da mesma forma, as empresas. Olha, nós não podemos continuar educando, formando pessoas. Estamos com 22 milhões de pessoas no Bolsa Família, estamos formando uma geração de pedintes. 8 milhões e 500 mil nas indústrias. Daí o acanhamento, as restrições. Eu fico feliz em ouvir essa observação, de que os nossos empresários estão preocupados com isso. E com certeza é preciso que governo, empresa e a própria universidade, unidos, possam viabilizar um modelo diferente do que daquele hoje tornou-se já prática comum. Os desempregados com formação em nível superior. Gente, quando nós propomos a fazer essa característica de fazer a pergunta, já imagina, ele faz a pergunta e já fala com veemência. Não, Tadeu, valeu, muito bom. Mas agora é o seguinte. Eu tenho de fazer uma observação, se for me permite. Por favor, pode. Falando da UEM, nós somos, acho que quase todos os frutos da UEM, e eu percebo no ensino superior da UEM uma reversão de situação. Eu visitei as pré-escolas e visitei as escolas municipais. E eu percebo uma estrutura maravilhosa, bem organizada. E professores bons também, com certeza. Na UEM, eu sinto professores excelentes, os melhores alunos, porque eles passam por um vestibular diferenciado, realmente, eles são os melhores mesmo, mas nós temos uma estrutura que foi esquecida, uma estrutura que foi abandonada, uma estrutura onde eu fiz o desenho geométrico, era uma sala que era provisória, já fazia 15 anos. Eu sou formado há mais de 30 anos e o provisório ainda está lá. Então, a estrutura que nós temos na escola municipal, nós não temos na Universidade Estadual de Maringá. Falta envolvimento, falta investimento, falta empenho nessa instituição que forma cidadãos que vão transformar Maringá, o Paraná. Sabe? Então eu sinto assim uma reversão de situação, quer dizer, nós temos estrutura nas escolas iniciais e nós não temos estrutura nas escolas, nas universidades. Eu sinto que ela é fraca, ela é pobre, ela é feia, ela cheira mal. Desculpa o termo, mas os meus alunos, quando eu dava aula no ensino médio, eles queriam passar na Unicesumar. Por quê? Porque lá é bonito, lá é cheiroso. Olha que absurdo. Eu ficava irritado de ouvir isso. Mas eu ouvia, quer dizer, a estrutura da Universidade Estadual de Maringá está deixando a desejar em termos de prédio, sabe? Então eu fico triste em perceber essa realidade. Eu vou tomar liberdade, a parte somente,
para fundamentar o que você acabou de dizer. Eu ingressei na UEM em 1974, bloco 11. Conheço o Bloco cheguei, 11. Conhece o Bloco 11. Quando eu cheguei, o nosso presidente do departamento, o professor Agostinho Baldin, Tadeu, você vai começar a trabalhar aqui num bloco pré-fabricado. Eu falei, está bom, está ótimo. Isso mesmo. Mas fique tranquilo que dentro de 5 anos nós vamos ter blocos definitivos aqui, confortáveis, bem equipados. Eu agradeci, mas não precisa se preocupar, para mim aqui está ótimo, eu vou ficar feliz aqui. Eu estava com 27 anos na época. Pois bem, quando a UEM completou 50 anos, muitos professores já faleceram do meu tempo. Eu, como era um dos mais jovens, aqui estou ainda com quase 80 anos, mas aqui estou. Vibrante. Então eles convidaram aqueles mais velhos do tempo do primeiro reitor da UEM, José Carlos Cal Garcia, para uma entrevista, uma gravação, como era a UEM no passado, como é no presente. Se aceito, claro que eu aceito. Mas antes de eu chegar lá, ao escritório, eu falei, eu quero passar no meu primeiro bloco. Passei lá no bloco 11. Estudei no Bloco 11. Estava lá do mesmo jeito como eu entrei há 50 anos passados. Então, se há problemas, dificuldades, o que acontece? Nós precisaríamos ter esse diálogo. Às vezes fazem críticas, não, mas a UEM gasta demais. Claro, é preciso lá que haja professores bem qualificados para que nós tenhamos os resultados efetivos, não é? Mas, independentemente desse aspecto, o que está acontecendo hoje com a UEM? Quando há necessidade de um professor de qualquer área, abre-se concurso para professor temporário. Um professor que fez um doutorado na Europa, por exemplo, um pós-doutorado, ele não vai disputar um concurso aqui para lecionar 2 anos e depois vai ter que fazer um novo concurso temporário para lecionar. Então, é importante ver essa realidade. Podem verificar com todo respeito aqueles que não tiveram oportunidade ainda de fazer um mestrado, um doutorado ou um pós-doutorado. Mas hoje, os quadros estão se dispersando, às vezes até com bolsas. Quantos amigos meus na UEM saíram com bolsas para cursar mestrado, doutorado na Europa? Chegando de volta, as condições salariais eram tão precárias que eles preferiram pagar a multa, caso eles não voltassem, e continuar vivendo lá na Europa. Então, essa visão é fundamental. Como eu gostaria, por exemplo, de um governo do Estado que viesse conversar com os professores. Há excessos, acham que os professores, a carga horária de aulas deles é muito pequena. Discutam o que é presente, discutam com a comunidade. Mas o que você colocou aí, a UEM chega até a feder em muitos aspectos. Vamos usar esse termo bem objetivamente. A UEM hoje é um símbolo de uma instituição abandonada, que está contratando não os melhores quadros e mais formados, mas aqueles que se submetem à contratação temporária. Apenas para reforçar sua colocação, que foi muito oportuna, vereador. Ok. Barbieri, não tem pergunta? Contribua aí com a fala dos nossos 2 amigos, porque o setor privado agora responde a sua ideia. É, que eu posso dizer, eu também estudei até finalizar o meu ensino médio numa escolas públicas. A minha primeira faculdade foi numa universidade pública, me formei na UEL e tenho, assim, gratidão de ter estudado na universidade pública como graduação, depois eu vim fazer uma pós na UEM também, numa pós-graduação. Então, eu acredito que a gente tem que defender, né, a educação e defender também o investimento na formação docente, investir nos docentes e investir também que as pesquisas sejam pesquisas aplicadas e investir nas estruturas. Porque eu tenho um colégio privado, e ouço de meus pais e também de alunos que eles não querem que os filhos estudem lá,
por justamente, né, termos essas duas falas aqui de pessoas que viveram e conhecem, né, que a estrutura não está boa, está difícil, e que eles acabam optando por outras instituições. E com isso, eu sou da iniciativa privada, no ensino superior, a gente cresceu muito, né? Então nós crescemos, hoje nós temos 180 mil alunos espalhados pelo Brasil todo, também em mais de 6 países, e esse crescimento veio também porque a gente conseguiu fazer o que as públicas não estão fazendo. E depende, claro, como o professor Tadeu França disse, né, de um investimento dos governos nas estruturas, nos professores, com quadro de carreira, porque realmente os melhores professores não vão querer ficar a cada 2 anos fazendo concurso, eles querem vir, querem ficar, querem se estabelecer na cidade e tudo mais, né? Então essa política de investimento em infraestrutura, essa política de investimento na formação docente, na retenção dos melhores docentes, ela é fundamental, né? Para que a gente tenha instituições, como vocês bem disseram, né, ou é muito bem colocada, né, instituições que sejam fortes e que sejam atrativas para os jovens, porque a gente precisa ter uma formação de qualidade para que a gente tenha, no mundo do trabalho, profissionais fazendo a diferença, não só replicando, mas inovando, criando, para que a gente possa ter prosperidade lá na frente. Barbieri, estamos na 3ª maior cidade do Paraná. Exatamente. Estou falando com o presidente da ASSIM. Tenho aqui do lado um representante legislativo. Que pergunta você faria para ele no sentido da educação? Eu fiquei muito feliz quando ele falou que, né, vai estar muito focado no que é o certo, na ética, e fazendo essas visitas nas escolas. Eu lembro, Pacífico, que a primeira e a segunda vez que o Silvio Barros foi prefeito, eu estava na presidência do Cinep. E ele chegava e falava assim para nós: eu não sei porque vocês me convidam para vir aqui num evento do Cinep, sendo que o maior concorrente de vocês é o município, porque as nossas estruturas são muito boas. E naquela época e hoje também a gente encontra que as estruturas do município acabam sendo muito melhores que algumas escolas privadas. Então, a estrutura já se tem. O que nós vamos fazer para que a gente invista nos professores, para ter uma formação também diferenciada, tão bela quanto a estrutura que eles têm para dar aula? Essa pergunta é uma pergunta muito difícil. Eu estive com a Adriana, nossa secretária, e eu percebi nela 2 situações bem adequadas. Ela é pedagoga, ela entende de educação, e percebi nela... Ela também é administradora. Técnica, Ela foi formada em administração e eu fui professor dela no curso de administração. Sabia. E fiz mestrado com ela depois. Então você a conhece bem. E eu a vi uma vez. E a conversa que eu tive com ela me passou muita segurança, sabe? Me passou assim credibilidade de alguém que sabe do que está falando. Então eu acredito que nós precisamos investir na pessoa certa, estando no lugar certo. E ela está. Essa pessoa é a Adriana. Eu percebo isso. Porque eu sinto que os professores, eles estão descontentes com as estruturas. Eles precisam ser melhores cuidados. Eles precisam sentir que são assim, eles são importantes para que os alunos aprendam. E eu percebo que os alunos consideram que eles são importantes. Mas eu não percebo que a gestão pública os considere tão importantes como eles são. Então, eu sei que o salário é importante. Eu sei que o salário é fundamental. Mas o carinho, o respeito, sabe, a instrução, cursos, concursos para que hajam novos professores. Eu creio que se nós investirmos nessa junção de valores, nós teremos uma melhor educação na cidade de Maringá. Eu sinto que é possível, porque eu confio nas pessoas, acredito nas pessoas. Eu vejo as escolas particulares, são maravilhosas. Eu sinto investimento, eu sinto que todo professor é valorizado na escola particular. Eu fui professor de lá. Então nós tínhamos assim momentos muito fortes de espiritualidade,
sabe? Além de pedagógicos também dentro da escola. Então, eu sinto que se nós não tratássemos eles como geral, e sim como pessoas, como particulares, como grupos, como escolas, nós teríamos um professor mais feliz dentro da sala de aula e isso iria repercutir na felicidade dele e também nos alunos na sala de aula. Pessoal, estamos caminhando aqui, temos mais 10 minutinhos, vai ter uma rodada rápida aqui e depois a gente vai para a última rodada. A primeira é para o Tadeu, não, para o Barbieri aqui. O seu sentimento de ser professor. Fale para a comunidade Maringá o que representa. Eu não tinha como minha primeira profissão a docência. Eu fui observado por alguém que viu em mim uma característica que eu não via, que era de ensinar as pessoas e de ter amor pela profissão de professor. Então, o que eu posso dizer? Que quem escolher essa profissão, que agarre com todo respeito, que agarre com a importância que ela tem, porque hoje eu ando pela nossa cidade, eu ando por Maringá, e isso não é só em Maringá, porque eu dei aula em Ivaiporã, dei aula em Apucarana, dei aula em Londrina e dei aula em Maringá. Eu fico muito feliz, muito agradecido quando eu encontro um ex-aluno que passou pelas minhas mãos, eu pude contribuir um pouquinho e hoje ele é um profissional de sucesso. Então, se tem alguma coisa que me deixa orgulhoso de ter escolhido a profissão docente, é de poder ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas. E quando elas transformam as vidas delas, elas transformam também a vida da sua família, a comunidade, e a gente tem uma comunidade que já é referência para o Brasil todo. Então eu tenho orgulho de ter participado na formação de muitas pessoas, que são juízes, que são médicos, que são promotores, que são dentistas, que são advogados, e eu tive o prazer de ver que aquela sementinha que eu joguei, juntamente com outros professores, porque ninguém faz nada sozinho, ela germinou, e quando ela germinou, ela formou aí, né, uma grande árvore que está dando muitos frutos. Pacífico, eu não vou fazer a pergunta por que matemática é tão difícil. Tenho certeza que muitos assim eu faria. Seu sentimento de ter sido e continuar sendo professor. Passe aí para a nossa comunidade. Primeiro, eu quero dizer que o Barbieri foi muito chato, porque ele falou tudo o que eu ia falar. É engraçado como o professor tem disso, né, Barbieri? Hoje mesmo eu fui almoçar com a minha esposa e uma ex-aluna, né, uma senhora, chegou e me abraçou e falou assim: que prazer encontrar você aqui. Que bom ter tido aula com você. Que legal que é acompanhar você na Câmara Municipal, né? Eu acompanho o que você está fazendo e eu me sinto muito feliz em ter sido sua aluna e ter votado em você. Sabe, isso, eu até quase perdi a família. Não perdi porque eu sou muito faminto, né? Mas não perdi porque, sabe, eu senti naquele momento, todo o amor que eu dediquei por essa profissão. Sabe, foram dias, noites, finais de semana que eu não vi passar. Eu não senti cansaço, eu sentia prazer. Eu lembro que alguns dos meus amigos chegavam no fim do ano e falavam: eu não aguento mais. E realmente é cansativo, é um trabalho. Mas quando passam-se 2, 3 dias, eu sentia saudade de voltar para a sala de aula. Eu sentia saudade dos alunos. O ambiente escolar, ele me faz muito bem, me dá muita energia. E toda a energia que eu tive na escola, eu estou sentindo agora também. Porque eu estou trabalhando para as escolas, sabe? Então, essa energia boa de aluno, eu chamo de amor, de felicidade, sabe? De dedicação. E eu vou usar as palavras do Barbieri e dizer o seguinte: quem escolher ser professor não vai ficar rico com isso. Não vai. Mas ele vai ser muito feliz. Porque a energia dos alunos faz você ficar mais jovem, mais feliz e principalmente mais humano. Maravilha. Temos 2 minutos para ouvir o Tadeu França. Esse sentimento, esse coração de professor, é com você, Tadeu. Esse sentimento de ser professor. Durante a Assembleia Nacional Constituinte, coincidiu de eu estar ao lado do professor Florestan Fernandes. Nós conversávamos muito a respeito do capítulo da
educação. O que eu gostaria de fazer seria que professores, formação de professor Barbieri, do professor Pacífico, aqueles que nos estão ouvindo, eu nunca imaginava que iria passar 18 anos da minha vida na militância política, na vida pública. É fundamental. Quem passa pelo processo de educação não enxerga as verbas públicas de onde é que eu vou tirar mais. Vejam bem, atualmente, do orçamento só deste ano, os nossos ouvintes também sabem disso com certeza, 50 bilhões do orçamento do país são destinados para as emendas parlamentares. Essas emendas parlamentares facultam, não há critério nenhum. O deputado ou senador as aplica onde ele quer, na finalidade que ele quer, e inviabilizam até um projeto nacional para o país. No século XIX, os Estados Unidos já possuíam ferrovias que ligavam o Atlântico até o Pacífico. Nós aqui estamos estagnados. Temos um sistema viário caríssimo. As ferrovias ligadas. Não existe um projeto de estratégia nacional. Porque a briga que se faz para dar cá o orçamento, e se não for repassada a verba que está aqui, as matérias do Executivo não serão votadas. Esse ano todos viram, estávamos aí em março, abril, ainda sem votar o orçamento do ano anterior. É por isso que eu apoio plenamente as palavras do presidente Lula quando disse ontem ou hoje: nunca houve uma legislatura tão baixa, tão cretina, eu diria, tão sem princípios como a atual. E que o digam a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, eles não vencem fiscalizar onde é que eles mandam os bilhões do orçamento. Com todo respeito, os políticos de Maringá, da geração antiga que eu pertenço, nós não usávamos 1 centavo sequer de verba pública em campanha política. Nunca. 5 bilhões para gastar em campanha política e o professor paga com salário mínimo. Olha o disparate. E aquela questão que é colocada, que enquanto não repaga, agora faltam 10 bilhões de repasse aqui. Enquanto não chegar os 10 bilhões, não se vota nada. Nós tivemos uma votação Nobre recente. amigo, conclua, por favor. Concluindo, estavam comemorando porque derrubaram o projeto concedendo a quem ganha até R$5.000 a isenção do imposto de renda. Que falta de vergonha! Comemorando porque derrotaram a proposta, aquele que ganha R$3.000 ou R$4.000 vai ter que pagar integralmente os valores especificados em lei. Mas o derrotado foi o povo. Então, educadores, pessoas dignas, quem tem berço pode ser vereador, como você é, pode ser estadual, federal, prefeito, ele não vai roubar, porque ele tem consciência. Isso foi muito bem lembrado por todos vocês aqui. Ele não vai se apoderar das verbas públicas, não vai confundir o dinheiro público com o dinheiro do bolso dele e, na dúvida, ele ficar com os dois. Nós estamos vivendo esse quadro. Um país com as maiores riquezas e que está em nome da corrupção aberta e que o povo está compreendendo. É por isso que eu digo de coração, olha, sempre voltam os mesmos. Quem vai competir com um deputado que 5 bilhões para gastar em campanha eleitoral, 50 bilhões para fortalecer prefeituras? Não votem nos mesmos de forma alguma. Vamos colocar gente nova na expectativa de renovar o nosso Brasil.
Por isso que esse programa é sensacional. Nós não trazemos um, não. Nós trazemos 3 gigantes que simplesmente somam de forma expressiva. Muito obrigado, Tadeu. Eu queria que esse programa tivesse umas 3 horas, porque com certeza assunto não vai faltar. Porque tendo Pacífico, Barbieri e Tadeu França, não tenha dúvida, é briga de gigantes. É uma conversa gostosa, uma conversa produtiva. Mas o tempo é cruel. Tem uma aqui, o pessoal da técnica já está me chamando a atenção. Temos 4 minutos. Agora é aquele momento, né, de cada um fazer as suas considerações em rápido, 4 minutos, cada um tem um. É com você, Barbieri, por favor. Primeiramente, agradecer mais uma vez, Edilson, por estar aqui. É um prazer estar. Você presta um belíssimo trabalho para a sociedade maringaense. E obrigado por me convidar no Dia do Professor, para poder falar dessa profissão que eu admiro, dessa profissão que eu tenho o prazer de ter ficado em sala de aula durante muito tempo. E quando eu estou fazendo lá um check-in no hotel, eles perguntam qual é a tua profissão. Eu não falo que eu sou empresário, eu não falo que eu sou presidente da associação comercial, que eu sou reitor, eu falo que eu sou professor. Porque eu tenho orgulho de ter escolhido essa profissão, que faz tanta diferença e que ajuda o Brasil a ser o Brasil que é hoje. Muito obrigado pelo convite. Agora é com você, Pacífico. Realmente fico feliz, eu esperava desse programa muita coisa, mas a expectativa foi aumentada. É um prazer ouvir vocês, sabe? Pessoas que eu me espelho, e dizer assim que ser professor realmente é uma missão, como o Barbieri disse. E eu percebi na Câmara Municipal que alguns vereadores, eles visitaram alguns bairros, deram brinquedos, deram doces, deram sorvete no Dia da Criança. Meu gabinete escolheu fazer uma horta. Aliás, fizemos 2. E aí plantamos com os alunos. Então, o nosso presente para os alunos e professores foi isso. Foi fazer uma horta pedagógica e orgânica. E os alunos participaram com intensidade. Então, essa participação dos alunos fazendo alguma coisa que eles vão utilizar por muito tempo foi muito digno, foi muito gostoso, foi muito humano. Eu gostei. E a felicidade do aluno depois dizendo assim, papai, venha ver a alface que eu plantei. Olha o canteiro que nós fizemos. Então, eu diria que no Dia da Criança, o grande presente foi meu. Tadeu, temos 1 minuto. Exerça o seu poder máximo de síntese. Um prazer estar com você, professor, empresário, com você, Pacífico, sinônimo da paz, e dizer que é pela educação que nós vamos salvar a nossa pátria. Aqui o meu amigo está com... Eu estou conversando com índios, até me perguntam, mas em Maringá não é local tradicional de índios. Por que você se dedicou também à questão indígena durante a Assembleia Nacional Constituinte? Por isso, eu cheguei o primeiro dia no Congresso Nacional, ao entrar no Salão Verde, lá encontrei o Raoni, o Megaron, o Ailton Krenak, que agora faz parte da Academia de Letras em termos nacionais, e o Raoni bravo. Falei, Raoni, o que está acontecendo? Você está bravo por quê? Não deixa entrar. Perguntei para a segurança, o que estão segurando o Raoni aqui? Não, porque você está vendo, eles não estão usando paletó e gravata. Eles vão entrar por minha conta em risco. A partir daí, o nosso presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Tadeu, você não quer dar uma ajuda quanto aos direitos dos índios? E eu fiquei muito feliz quando um jornalista nosso de Maringá, chegando a São Paulo, ele viu essa homenagem, essa foto minha, lá, estampa numa exposição Saga Xingu. No momento, nós estávamos dizendo para os nossos índios, os representantes das lideranças, como é que seria a organização para votar o capítulo do índio no Brasil. Com muita honra, a Constituição Cidadã preocupou-se também com os índios de nossa pátria. E fui um humilde servidor nessa área também. Muito obrigado. Que nós não nos cansemos de pregar, porque o Brasil tem tudo. Falta decência,
dignidade. O povo é bom. No dia que nós tivermos uma maioria de cidadãos de fato patriotas de verdade, não picaretas. No dia que nós tivermos políticos de berço sérios, seremos, sem qualquer dúvida, uma das maiores potências do mundo. Muito obrigado. É impossível falar qualquer coisa depois do comentário desses 3 gigantes aqui. Mas cabe a mim encerrar esse programa. Eu queria que a técnica abrisse aí e começando a agradecer aqui ao Barbieri pela sua gentileza, pelo seu carinho. Obrigado. A agenda é super lotada, mas o carinho que você tem é gigantesco. Que o bom Deus continue aí te dando muita força e sabedoria. Amém. E você vai ser chamado mais vezes para enriquecer prazer. e conversar um pouquinho mais sobre o Prazer. seu trabalho. Prazer. O Pacífico, dispensa comentário. Pacífico tinha tantas perguntas para fazer, rapaz. Mas é uma hora só, mas você enriqueceu de forma significativa. É uma honra ter aqui, além de vereador, um amigo aqui, Pacífico, enriquecendo também com a sua informação. Obrigado, professor Pacífico. Eu agradeço. Tadeu Bento França, além de ser professor, ele é vicentino. Nós somos vicentinos ali no Jardim Alvorada. Mas é sempre uma honra falar com o Tadeu França, um vereador, um deputado constituinte, o único deputado constituinte que tem na região daqui, a região de Maringá, então merece todo o nosso carinho, nosso respeito. Então, falar desses 3 gigantes, eu só posso terminar assim. A vocês, todos os professores da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Isso aqui é o mínimo que o programa Edilson Correia em Comunidade pode trazer para você, mostrar para vocês o quanto vocês são importantes. A nossa proposta não é descobrir como resolver os problemas, mas é poder dialogar e juntos fazer uma soma perfeita. A soma de que podemos resolver tudo. E assim, meu amigo e minha amiga, caso você não conhecesse, o que eu acho muito difícil, é quase impossível, o Barbieri, o Pacífico e o Tadeu França, agora você pode dizer, prazer em conhecer, Pacífico, Barbieri e Tadeu França. E vivam os professores! Viva os Viva os professores! Aí, uma salva de palmas! Fiquemos com Deus. E o programa que é a voz do povo. Edilson Correia em Comunidade. Informação, cultura e histórias que faz a diferença.